Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, eu sou analista de investimento CNPI e hoje vim trazer para vocês uma visão semanal, o que vai impactar, ou melhor dizendo, o que tem o potencial de impactar a nossa semana nesta condição em que nós estamos vivendo, tá bom? Vamos lá então, vamos iniciar a nossa resenha. E senhoras e senhores, eu quero trazer algumas informações importantes para vocês. Nós estamos retornando de uma semana onde o S&P 500 e a Nasdaq apresentou movimentação de queda, tanto o S&P quanto a Nasdaq, tá? Na semana passada nós tivemos uma correção do mercado. Lembra que nós estávamos, em sequências de rompimentos de máximas históricas. Já na semana passada nós tivemos então o S&P 500 e a Nasdaq apresentando uma boa movimentação de queda das suas máximas históricas, tá bom? Ó, se a gente pegar aqui, ó, dessa região exatamente da máxima até a região da mínima que o mercado fez, para o S&P 500 ele chegou a fazer uma retração de aproximadamente 3,15%. A Nasdaq foi mais forte ainda, né? A Nasdaq ela chegou a fazer da máxima histórica até a mínima da semana anterior, foi uma movimentação de queda de 6,30%. E os dois ativos, senhoras e senhores, eles ainda seguem numa tendência majoritária de alta. Eu diria que para a Nasdaq, nós temos essa região de suporte aí dos fundos anteriores, desde a rolagem do contrato, nos 19.730 aproximadamente, que é a região de fundo mais importante que nós temos no gráfico diário. Ela encontrou essa região e o estocástico também neste momento está sobrevendido, querendo virar para uma possível compra. Vamos aguardar para nós identificarmos o que pode acontecer durante essa semana. Como eu disse para vocês, ainda estamos numa movimentação majoritária de alta. Ela, teoricamente falando, para não perder a movimentação de alta, não poderia romper este fundo anterior e, logo em sequência, não poderia romper essa linha de tendência de alta, que inclusive está bem empinada, tá? O S&P 500, algo parecido. Temos uma linha de tendência de alta aí que foi iniciada por volta do mês 4, mês de abril, também uma linha de tendência de alta bastante empinada, e nós temos essa região de fundo dos 5.511, 5.511,5, vamos colocar assim, uma região ali de fundo, o fundo mais importante desta movimentação de alta, que teoricamente falando ele não poderia perder junto com essa linha de tendência de alta. Então, ainda nós seguimos numa movimentação majoritária de alta para o mercado norte-americano. E hoje, segunda-feira, eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho sobre o calendário econômico, mas calendário econômico fraco do dia de hoje, mas a semana está bastante recheada e nós estamos antes da abertura do mercado americano do Dow Jones, Nasdaq subindo 0,83%, S&P subindo 0,5%, mercado europeu também tá voando, 1,38% de alta, então o mercado já acordou bastante animado. Mas vamos prosseguir aqui com a nossa resenha. Bom, o mercado europeu a gente trabalhou sem uma direção única. E quando eu digo que sem direção única, deixa eu explicar para vocês melhor. Eu vou começar falando do Eurostock 50. Vocês estão observando que ele segue trabalhando dentro dessa consolidação de preço, né? A nossa base aqui para o mercado europeu, o Eurostock 50, as 50 maiores empresas do mercado da Europa, está trabalhando lateralizado entre os 4.836 aproximadamente, até a região dos 5.080 aproximadamente. Então ele fica encontrando regiões de topo e fundo. Se a gente olhar todos os outros principais índices da Europa, eles estão trabalhando de forma muito parecida. Então, o mercado da DAX também está neste formato. Está carregando aqui o mercado. Vamos olhar outro gráfico? Vamos lá. Acho que apresentou aqui alguma lentidão na plataforma. Deixa eu só o seguinte, eu vou trocar de tela. Acho que agora retornou. Agora retornou. Vamos voltar lá para as regiões de índice. Vamos lá. Então, os principais índices da Europa, como eu estava comentando, o mercado da Europa nessa movimentação consolidada. Olha como está o mercado da DAX, o mercado da Alemanha. Também bastante lateralizado, tá vendo? Bem parecido, as movimentações. Olha o mercado do Reino Unido, o FTSE também, bastante lateralizado. Olha o mercado da França, também bastante lateralizado. Então o mercado europeu, ele está seguindo numa formação, em um formato de uma lateralização ampla. Então a gente pode prestar atenção nessas movimentações, porque geralmente os compradores
vão estar abrindo posições de defesa, de long, nas regiões de fundo, e os vendedores vão estar abrindo posições de short nas regiões de topo, nas regiões de resistência, ok? Cada um defendendo uma das pontas. É importante a gente sempre ficar atento para os rompimentos dos fundos mais importantes. Por exemplo, nessa movimentação de alta que nós tivemos aqui, do mercado, deixa eu colocar aqui uma linha para ficar mais fácil de enxergar. Ó. Então, nessa movimentação de alta que nós tivemos para o mercado do Eurostock 50, os fundos mais importantes que ele deixou, primeiro esse fundo, só que esse topo foi renovado. Então, esse fundo aqui, ó, teoricamente falando, esse fundo não poderia ser rompido, senão haveria uma quebra de estrutura. Os topos estariam mais baixos, né? Topos mais baixos e fundos mais baixos. Então haveria uma quebra de estrutura para o mercado apresentar uma movimentação de queda. Isso eu digo a mesma coisa para o mercado da DAX e digo a mesma coisa para o mercado do Reino Unido, beleza? A gente pode tirar como referência o mercado da França, que ele vinha numa movimentação majoritária de alta. A partir do momento que o mercado rompeu o fundo mais importante, que era esse fundo aqui, ó, houve uma quebra de estrutura para movimentação de queda, deixando alguns alvos para nós aqui um pouco mais embaixo. Então, isso, teoricamente falando, se acontecer nos outros índices da Europa, igual aconteceu no mercado da França, pode trazer o mercado ainda numa correção mais profunda, ok? Mas, por enquanto, quando eu digo que eles estão sem direcional, né, sem uma direção única, é justamente essa condição mais lateralizada. Mas assim como o mercado americano, o mercado europeu também sofreu bastante na semana passada, ok? E o mercado asiático, ele seguiu o mau humor do mercado americano. Legal? Olha, vamos começar falando do mercado da China. O mercado da China continua apresentando essa movimentação de queda, daquela condição que nós tínhamos comentado do ombro, cabeça, ombro, nas movimentações anteriores, né, das semanas anteriores. Então ele segue descendo em um canal de baixa. O mercado de Hong Kong está numa condição bem similar, uma condição bem parecida, também descendo em canal. Então, por enquanto nós não observarmos nenhum tipo de quebra de estrutura dessa movimentação de baixa, não tem condições de pensar em abrir posições compradas nesses ativos. Por enquanto, é só movimentação de continuação de queda. E as projeções do ombro, cabeça, ombro ainda estão aí demarcadas na tela, estamos aguardando elas serem alcançadas. E para a gente finalizar o mercado asiático, nós temos o mercado do Japão, que havia feito o rompimento dos topos anteriores, essas regiõezinhas de topos anteriores. Eu imaginei que o mercado ia continuar na movimentação de alta, mas muito pelo contrário, ele também estressou, assim como o resto do mundo. Voltou a trabalhar dentro dessa consolidação. Então, por enquanto, senhoras e senhores, por enquanto, movimentação de mercado ainda em correção. Agora, para o mercado do Japão, JP225, essas regiões de topos anteriores, que era uma região de resistência, na volta ela pode virar uma região de suporte pela bipolaridade suporte e resistência, certo? Então é isso que nós estamos aguardando a princípio nas condições do mercado, fechou? Bom, estamos também retomando aí de uma semana onde o dólar praticamente ficou trabalhando no 0 a 0 da semana toda. Vou mostrar aqui o gráfico do dólar para vocês terem uma sensibilidade também, ó. Índice dólar, vamos lá. Olha aí, ó, a movimentação do índice dólar que eu tinha comentado com vocês. Então, abriu a semana aproximadamente nessa região de preço, o mercado de dólar começou a ser batido e nos 2 últimos dias da semana anterior foi retomada a movimentação de alta. Ok? Então, praticamente no 0 a 0 do dia, o dólar fechou. Algo que eu quero chamar a atenção para vocês, está até marcado na minha tela, houve uma divergência entre o gráfico de preços e o gráfico do estocástico, nessa região aí de fundo, vamos dizer assim, né? Fundos mais baixos no gráfico de preços e fundos mais altos no gráfico do estocástico. Então, sim, houve uma divergência. Depois que ocorreu essa divergência, nós tivemos o fechamento de um candle de força acima da região anterior de suporte e logo em seguida uma continuação deste candle de força, ok? Então, eu acredito que tanto para essa semana quanto para as próximas semanas o dólar tende a vir buscar as regiões de topo anterior, próxima que é o 105,700. Eu acredito que isso vai acontecer. Quando que essa condição vai descaracterizar, Rodolfo? A partir do momento que esse fundo aqui for rompido. Esse último fundo for rompido, aí descaracteriza essa condição, tá bom? Rodolfo, e essa média de 200 períodos? Eu estou desconsiderando essa média de 200 períodos por conta dessa movimentação de preço, ó. Você tem o cruzamento da média para cima, depois para baixo, depois para cima, depois para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Mercado lateral, galera. Mercado lateral a gente desconsidera a utilização aí de médias móveis a princípio, tá bom? Pelo menos
dessa forma que eu faço a minha leitura utilizando as médias móveis, já que ela é um rastreador de tendência, certo? Bom, as criptomoedas Bitcoin e Ethereum voltam a ganhar valor com altas consistentes. Nós tivemos movimentação mais de 7% de alta para as duas criptomoedas, tá? Tanto Bitcoin quanto Ethereum. Ethereum que trabalhava ali próximo às regiões de fundos anteriores, aos $2.800, e Bitcoin que trabalhava próximo aos $56.000, chegou até a buscar a região dos $53.000, tá? O Bitcoin agora já volta a retomar uma movimentação de alta consistente rumo ao teste das máximas históricas novamente, próximo aos $73.000. Então isso foi o que aconteceu na semana passada, tá? Isso foi o que aconteceu na semana passada. Eu já estou trazendo também algumas informações adicionais para vocês, as movimentações de preço que podem acontecer essa semana. Mas vamos lá que ainda não terminamos. Vamos continuar aqui. Eu quero lembrá-los, novamente, sobre a dinâmica econômica que nós estamos vivendo, o ciclo econômico que nós estamos vivendo. A referência que nós temos é taxa de juros, inflação e pronunciamento de membros importantes dos principais bancos centrais, tanto dos Estados Unidos, quanto da Europa, quanto do mercado asiático, enfim. A nossa principal atenção vai ser voltada para essas condições. Inflação alta gera taxa de juros e quem comanda a política monetária são os membros do Banco Central. Então, tudo o que for referente a essas condições tendem a trazer direcional para a nossa semana. Outras informações importantes como balanço de empresas podem trazer direcional? Eu acredito que não, mas pode trazer volatilidade para o dia, pode trazer volatilidade para a semana, ok? Informações de empregos tendem a trazer direcional? Não, mas eu acredito que tendem a trazer volatilidade para o dia ou para a semana, certo? Agora, a direção para a semana são essas informações que nós temos. Fechou? Destaques e tendências. Na terça-feira, os investidores estarão atentos ao pronunciamento de Lani do BCE, dados de vendas de casas usadas nos Estados Unidos e PMI no Japão. Mais uma vez, por que o pronunciamento da Lani? Porque ela é um membro do Banco Central da Europa. Lembra? Membro do Banco Central, os principais membros do Banco Central têm importância, têm peso nas suas falas, certo? Então a gente precisa ficar atento para ver se a Lani vai falar algo sobre definição de corte de taxa de juros ou qualquer outra condição para o mercado da zona do euro, certo? Dados de vendas de casas usadas têm a ver com moradia. Moradia impacta diretamente no orçamento do americano. Se vai impactar no orçamento, isso pode ter impacto também na parte da inflação. Então precisamos estar de olho nesses dados. PMI fala sobre o desenvolvimento econômico daquele país. Se vamos ter PMI no Japão e na Austrália, é importante nós ficarmos de olho. Na quarta-feira, na Europa, vamos ter dados de PMI no Reino Unido, França, Alemanha e zona do euro, além de mais um pronunciamento da Lani do BCE, ok? Já expliquei para vocês sobre o pronunciamento, já expliquei a importância dos dados de PMI. Quarta-feira, nos Estados Unidos, vamos ter discurso de Logan do Fed e Bowman do FONC, dados de licença de construção, PMI, vendas de casas novas e estoques de petróleo. Olha como a semana está bastante recheada, né? Como eu disse para vocês. Então, também na quarta-feira, nós vamos ter falas de membros importantes dos principais bancos centrais, do principal Banco Central dos Estados Unidos. Vamos ter dados de licença de construção. Mais uma vez, licença de construção impacta tanto na parte de moradia quanto no desenvolvimento econômico do país. PMI, já falamos sobre o desenvolvimento econômico. Vendas de casas novas, mais uma vez, tem a ver com moradia. Moradia vai impactar diretamente no orçamento das famílias, que isso pode impactar na inflação. E estoques de petróleo bruto, obviamente, tudo que a gente utiliza como combustível hoje, majoritariamente ainda é o petróleo. Então, petróleo em movimentação de alta, que daqui a pouco a gente vai olhar o gráfico do petróleo, isso pode impactar diretamente também na inflação, certo? Bom, continuando. Na quarta-feira no Canadá, vamos ter decisão de taxa de juros, onde se espera o corte de 0,25. Bora lá dar uma olhadinha no mercadinho do Canadá. O mercado do Canadá, eu comento sobre ele, poucas pessoas falam, mas eu gosto de falar porque um dos pares de moedas majoritários, é o USD-CAD. E como a gente está sempre de olho nas movimentações de preço do USD-CAD, eu gosto de comentar com vocês. Bom, esse daqui é o gráfico diário, USD-CAD, dólar americano versus o dólar canadense. Se nós vamos ter
um possível corte na taxa de juros do mercado do Canadá, isso tende a desvalorizar a moeda canadense, ou seja, tende a fazer com que o dólar americano se valorize ainda mais frente ao dólar canadense, beleza? Então, aqui no gráfico nós podemos observar durante um período longo de tempo, desde ali do mês, vamos colocar do mês 3, mais ou menos, né? Isso, do mês 2, ó. Do mês 2, uma região de preço onde nós tínhamos um topo bastante consistente, que foi rompido, e na volta esse topo pela bipolaridade virou fundo, né? Ali próximo aos 36,042, 1,36042. O mercado tem dificuldade de perder esta região de preço, ou seja, então um dólar para cima podendo buscar novamente as regiões de topos anteriores no 38.450, 1.38450. Ok, senhoras e senhores? Então, basicamente isso que nós temos. Eu tinha falado do petróleo também com vocês. Deixa eu aproveitar que a gente está aqui na tela já mostrar para vocês um pouquinho sobre os dados de petróleo. Começando pelo petróleo Brent, tá? O petróleo Brent, na semana anterior, ele conseguiu fazer uma movimentação de quebra de estrutura, perdendo aqui as regiões de preço de suporte próximo aos 84 dólares, ok? Vamos colocar aqui no gráfico diário, petróleo Brent, para nós termos uma visão um pouco mais geral do mercado. Olha aí, ó. Então, a partir do momento que o mercado faz o rompimento dessa região de fundo, nós temos algumas projeções de alvos aqui para baixo. Deixa eu já, inclusive, aproveitar e traçar junto com vocês, ó. Então, as próximas regiões de projeção de alvo aí para o petróleo Brent, tá? Nesse caso, estamos falando de 81 dólares, aproximadamente 11 centavos, região dos 79 dólares e 48 centavos e região dos 76 dólares e 87 centavos são as próximas projeções que nós temos para essa quebra de estrutura, ou seja, com que o mercado venha buscar novamente essa região de fundo anterior, tá? E para o WTI, algo bem parecido, houve a rolagem de contratos na semana anterior, mas ele também apresentou aí uma quebra de estrutura para essa movimentação de baixa, gerando então alvos para nós nos 77 dólares e 50 cents aproximadamente, próximo alvo próximo aos 75 dólares e 83 cents, e mais um alvo aqui próximo aos 73 dólares e 14 cents. Então, para esta movimentação de queda aí, que eu acredito, né, as projeções dessa movimentação de quebra de estrutura estão os próximos alvos para o petróleo, ok? Vamos continuar aqui então, revendo o que nós temos. Na quinta-feira, o foco se volta para os Estados Unidos, com dados de PCE, PIB e pedidos por seguro-desemprego. Mais uma vez, né, como eu disse para vocês anteriormente, quanto mais pessoas estão desempregadas nos Estados Unidos, menos dinheiro no bolso da população. Quanto menos dinheiro no bolso da população, menor o consumo. Quanto menor o consumo, isso tende a tirar a pressão inflacionária. O PIB, Produto Interno Bruto, mostra a riqueza do país, quanto de riqueza que o país está gerando, e PCE é dados de inflação. Então, mais uma vez, todos os dados que tendem a impactar de forma mais feroz esta semana. Na sexta-feira teremos núcleo de índice de preços PCE, inflação, expectativa de inflação de Michigan e confiança do consumidor de Michigan nos Estados Unidos. Galera, mais uma vez, dados majoritariamente falando sobre inflação, tá? Quero lembrá-los que todas essas informações acerca dos principais dados econômicos vocês conseguem consultar aqui na plataforma da XStation de vocês. Vocês podem vir aqui na aba calendário e nessa aba calendário você consegue, esta semana, né? Você consegue visualizar todos esses dados, todas essas informações que eu comentei com vocês que serão divulgados, ok? Até sexta-feira aí tem todas as informações que vocês podem estar acompanhando nessa aba calendário, ok? Vamos continuar dando uma olhadinha aqui no que mais nós temos. Aí, essa semana nós vamos ter balanços de diversas empresas e aqui eu trouxe algumas empresas para vocês ficarem mais de olho. Segunda-feira, vamos ter divulgação do balanço da Verizon e eu quero deixar aqui um adendo para vocês. Verizon vai ser a ação da semana. Eu vou fazer uma análise mais completa sobre as ações da Verizon. Vai sair num vídeo, provavelmente amanhã vai sair um vídeo para vocês aqui no nosso canal falando sobre essa empresa, tá? Eu vejo como uma boa oportunidade, para quem gosta, deixa eu mostrar aqui para vocês o gráfico rapidamente, tá? Depois a gente vai mostrar de forma mais detalhada. Esse daqui é o gráfico da Verizon. A gente pode observar uma grande movimentação de queda ali desde o ano de 2020, né, aproximadamente.
ela encontrou as regiões de fundo e parece que agora ela quer retomar uma movimentação de alta. Não só para as movimentações de alta que me chama a atenção a Verizon, mas para também alguns dados fundamentais da empresa, tá? Olha aí, ó, ela distribui um dividend yield nos últimos 12 meses de 6,42%. Ela tem um beta bem interessante de 0,36, ou seja, a volatilidade dela é baixa. Eu gosto do ROI que ela apresenta, eu gosto do Price Earnings que ela está apresentando. Ela é uma empresa que atua no setor de telecomunicação, eu diria que é uma das maiores empresas dos Estados Unidos de telecomunicação. Ela tem diversos outros segmentos, diversos outros braços dentro da empresa. Eu acredito no potencial das movimentações para ela, tá? A performance dela no último ano foi de 26,48% de alta. E eu ainda acredito que nós temos uma grande projeção para as movimentações de preço dela. Hoje ela trabalha nos 41 dólares e 63 centavos. Eu acredito que ela sim tem potencial de vir buscar aqui uma valorização de 50%, mas eu vou explicar tudo para vocês sobre essa empresa num próximo vídeo, ok? Até amanhã, esse vídeo deve sair para vocês. Nós também temos aí a Alexandria RE, que é um REIT bem interessante também, para depois vocês pesquisarem mais sobre o assunto, que também vai divulgar os dados de balanço essa semana. Na terça-feira, amanhã, nós vamos ter Alphabetic, tanto a classe A quanto a classe C, tá? Que é os códigos GOOG e GOOGL. Vamos ter informações sobre a Tesla, sobre a Visa, sobre a Coca-Cola, General Electric, General Motors e a Logitech. Isso na terça-feira. Bastante empresa, né? Todas as empresas que eu coloco aqui como balanço essa semana, galera, não são as maiores, não são as principais. Não é só isso. Mas são as que eu acredito que têm um potencial que eu acho importante vocês ficarem de olho. Inclusive, deixa aqui embaixo nos comentários se por acaso vocês gostariam que eu fizesse análise de algumas dessas empresas. Bota aí, Rodolfo, analisa a Coca-Cola, Rodolfo, analisa a Tesla, analisa a Visa. A gente faz uma análise completa para vocês, tá bom? Na quarta-feira vamos ter divulgação da Qualcomm, IBM e AT&T. A AT&T é uma outra empresa também aí do segmento de telecomunicação. Inclusive, eu acho que tem até uma análise aqui no canal falando sobre a AT&T, falando sobre dividendos. Aí depois a gente pode, inclusive, refazer esse vídeo, trazer mais informações para vocês. Na sexta-feira, Colgate, Palmolive e 3M também vão divulgar os seus resultados. Combinado, meus queridos? Bom, a princípio, das informações ali que nós tínhamos para passar para vocês, é isso. Certo? Ainda na parte das commodities, deixa eu trazer mais algumas informações adicionais acerca do ouro, né? Vamos falar um pouquinho aí do ouro. Ouro em movimentação, deixa eu ver o gráfico diário primeiro. Ouro em movimentação de alta veio buscar as regiões das máximas históricas na semana passada, né? Ele chegou a fazer o movimento das máximas históricas na semana passada. Inclusive, isso aconteceu na segunda-feira. Depois, ele reverteu a movimentação para uma queda. Neste exato momento, o ouro trabalha novamente nas suas regiões de consolidação, as regiões de topo e as regiões de fundo. Então, por mais que ele tenha feito o rompimento da nossa região de resistência, ele já voltou de novo a trabalhar dentro da nossa região de suporte e resistência, dentro da nossa consolidação ampla, vamos dizer assim. Então aqui não tem muito segredo, tá, galera? As regiões de topo, novamente, os vendedores voltam a abrir posições shorts e nas regiões de fundo os compradores voltam a abrir posições long. No meio do caminho, ali mais operações especulativas, não tem operações em gráficos muito longos, tá bom? Então, basicamente, é isso que nós vamos ter aí para o ouro, certo? Então, falamos do ouro, falamos do petróleo, falamos dos principais índices, falamos do dólar e falamos das principais condições que possam impactar essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa pra gente aí nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!